Nós estamos aqui no Projeto Internacional Ministério da Palavra Genuína, nessa noite de domingo, onde nós estamos dando sequência a uma série de mensagens. Semana passada nós falamos sobre verdades sobre o inferno, e eu prometi que hoje nós iríamos falar sobre verdades sobre o céu. Então vamos falar um pouquinho sobre essas verdades, às 7h30, que Deus me ajude para trazer a palavra. Temos uma criança e assim por diante. Vamos lá. Evangelho de João, se você quiser acompanhar no telão, você pode nos ajudar também. É fácil de você encontrar e estar conosco nessa leitura. Eu vou contar de 1 até 3, você vai ler comigo o versículo 1, o 2, me parece também que o 3, tá bom? 3 versículos da palavra do Senhor. 1, 2, 3. Senhor, nós fizemos a leitura da Tua santa, imaculada, inerrante, infalível palavra. Aplique a Tua palavra, Senhor, no mais fundo do nosso coração. Abra, Senhor, o nosso espírito para compreender a Tua palavra. Abra nosso coração. Nós amarramos e repreendemos todos os opositores da palavra. Todos os espíritos, ó Deus, que tentam impedir que a palavra encontre guarida em cada coração. Espírito Santo, aqui está a Tua igreja, faça a Tua obra, Senhor. Esconda-me atrás da cruz de Cristo, deixa-me guardado atrás da sombra do Monte Calvário, a fim de que eu não seja somente um palestrante, mas um profeta na terra dos viventes. Usa-me nessa noite por bondade e misericórdia, porque eu prometo que darei a Ti toda a glória que a Ti pertence, em o nome do Senhor Jesus. Tenha o seu assento. Glória a Deus. Meus amados e queridos amigos e amigas, diletos ouvintes da palavra de Deus, irmãos e irmãs que se encontram reunidos aqui nessa igreja hoje, para nós apresentarmos um culto de louvor ao nome do Senhor e também para nós darmos prosseguimento a esta série de mensagens que eu penso que eu termino por aqui esta série. E vamos entrar, assim, no mês que vem, uma série de mensagens para a família, sobre o convívio familiar e a vida cristã em si. Mas hoje eu quero dar prosseguimento e terminar essa série de mensagens que nós fizemos esse mês. E já que nós abrimos um leque semana passada, falando sobre verdades sobre o inferno, e foi uma mensagem que mexeu muito com muitas pessoas. Deus tem falado poderosamente aos nossos corações através daquela mensagem, pelo menos falou comigo, e eu penso que tenha falado com pelo menos mais meia dúzia de pessoas. Falou com você aquela mensagem semana passada? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o céu, né? Nós lemos agora essa passagem bíblica que ela é por demais conhecida. Evangelho segundo escreveu João é uma passagem muito conhecida das Escrituras. Jesus, nos pouquíssimos dias que antecedeu a sua assunção aos céus, ele falou isso, ele, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, é porque eu voltarei outra vez, para vos levar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então nessa minha pequena introdução, eu me permito pensar sobre o céu. Eu me permito pensar, conjecturar ou imaginar que lugar maravilhoso não deve ser os céus.
E quando eu começo, Pedro, pensar sobre o céu, a minha mente logo também, irmã Adelina, me traz a terra. Lindos lugares, lugares maravilhosos, Herbert, que tem aqui na terra. Deus me deu o prazer de conhecer algumas capitais do mundo, alguns lugares maravilhosos. O que nós não poderíamos aqui falar sobre a tão glamourosa Paris? Que lugar lindo é Paris. Poderia aqui falar também sobre o Lago de Lugano, na Suíça italiana. Que lugar lindo. Quem já esteve em Lugano? Que lugar maravilhoso, que lago magnífico. Poderia falar sobre Madrid, na Espanha, a grande Lisboa dos nossos tão amados portugueses que aqui estão. Lugares maravilhosos, como o Lago de Geneve, coisa linda, um país limpo, organizado. Poderia falar também de alguns dos nossos estados, da nossa República Brasileira. Poderia falar sobre as lindas praias do litoral catarinense. Coisa linda aquelas praias. Floripa, coisa linda aquele lugar. Pissarras e Itajaí e tantos lugares lá em Santa Catarina. Poderia falar também sobre as praias do Nordeste. Que coisa linda é o Nordeste. Sim ou não, pessoal? Aqueles lugares maravilhosos, a Amazônia, a Mata Atlântica, coisa linda. Poderia falar sobre as cataratas do Iguaçu, que coisa linda, aquelas quedas de águas. A Ágata chega, né, viajou agora assim, é ou não é, gente? Coisa linda, né? Poderia, claro, não vou deixar de falar do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro continua lindo. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. É um hino que nós cantamos, nós cariocas. Tantos lugares, né, lindos e maravilhosos que nós podemos encontrar nesta terra. Quem já foi em Miami, enfim, aquelas lindas praias de Miami, e tantos lugares maravilhosos. E aí, gente, eu vou entendendo que a Bíblia vai nos falar que Deus fez o mundo em 6 dias. Eu não falei de Minas Gerais, né? Minas Gerais, com suas lindas cachoeiras, na verdade, seus rios e lagos, seus campos e florestas, fazendas, vacas e bois, jumentos e cachorros pulguentos. Tem lá suas belezas também. Mas ok, Deus perdoa eles também. Eu poderia falar das lindas... Eu ainda não estive lá, mas prefiro esperar a promessa que alguém me fez, que vai me levar em Caldas Novas, né? Para alegrar um pouco os goianos. Um lugar muito bom para se relaxar, para se curtir a vida. Coisa boa, lugar bom. Venha comigo nessa minha introdução. Acho que devendo ninguém, né? Morrer uma nota aqui. Espírito Santo e tantos lugares. Paraná, enfim. Angola, os angolanos. Mas o que acontece é que a Bíblia diz que Deus fez a terra em 6 dias. Sim ou não, pessoal? Ora, gente, se em 6 dias Deus fez essa terra tão linda, pastor Kleber, esses lugares que, ora, eu citei aqui, tão maravilhosos, que os nossos olhos ficam encantados de ver essa beleza da criação de Deus. O escritor que escreve, se eu não estou enganado, Salmo de número 19, diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A terra é linda, a terra é maravilhosa, e Deus fez a terra em 6 dias. Nós lemos um texto aqui que Jesus falou o seguinte: eu vou preparar lugar. Se em 6 dias Deus fez essa beleza que nós podemos contemplar, que infelizmente o homem está destruindo, imagine o que Deus não está fazendo, porque há 2000 anos que Ele está preparando o lugar aonde nós vamos morar. Você pode levantar as mãos e glorificar o Senhor.
Se essa terra é tão bonita, imagina o que não é o céu, gente. Paulo não encontrou expressão verbal para falar sobre o céu. Em 1 Coríntios 2:9 ele diz, olha, porque coisa que o olho não viu, coisa que ainda não subiu ao coração do homem e que os ouvidos ainda não ouviram, essas são as coisas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. O céu é uma realidade. O céu deve ser um lugar maravilhoso, senhoras e senhores. Nessa minha introdução eu vim aqui dizer, nós não podemos perder a oportunidade de conhecer esse lugar que Jesus foi preparar. Deus é perfeito. Há 2000 anos que Ele está fazendo o céu, preparando o céu. Imagino que Ele está lá na sua glória, trabalhando na casa ou na mansão do pastor José Augusto. Imagine, senhores, Ele está lá. Ó, esse jardim aqui vai ser do meu servo. Deixa eu preparar. Essa planta aqui, deixa eu... essa parede aqui não vai ficar, talvez ele não vai gostar, deixa eu dar uma mudadinha. Imagine Deus preparando o lugar aonde nós vamos morar. Oh, coisa boa é ter a esperança que um dia nós vamos morar no céu. Eu iniciei semana passada, fiquei 10 minutos nessa minha fala. Eu iniciei semana passada falando que o inferno é um lugar literal. Certo, gente? Eu inicio também falando que o céu também é um lugar literal. Céu não é produto de uma mente nervosa. Céu não é produto de uma mente religiosa. Jesus falou sobre o céu, assim como ele falou sobre o inferno. Jesus, Daniele, também falou sobre o céu. E nessa passagem que ora nós acabamos de ler, ele falou que estaria indo preparar lugar. Nós vamos encontrar várias passagens das Escrituras que nos mostra que o céu existe. Primeiro, deixa eu fazer vocês lembrarem que existe 3 céus. Primeiro, existe os céus atmosféricos, os céus das nuvens, o céu aonde os aviões trafegam. Em segundo lugar, existem os céus das estrelas, dos planetas, o céu do espaço. E o terceiro céu é o céu onde está entronizado o trono da majestade de Deus, o centro do domínio e do comando de todas as eras, o céu aonde Deus está e aonde também estará todos aqueles que acreditam nessas verdades bíblicas. Jesus falou sobre os céus. Se nós observarmos sobre a oração do Pai Nosso, olha como Jesus começa: Pai nosso que está... Ele falou: Pai nosso que estás na terra? Pai nosso que estás aonde? No céu. Jesus deixou bem claro para nós que existe um céu. Em Lucas, capítulo 10, se eu não estou enganado, versículo 20, por aí adiante, diz que Jesus mandou os seus discípulos pregarem o evangelho, Camila, e curar os enfermos e expulsar os demônios. Eles foram de 2 em 2, pregaram o evangelho, curaram os enfermos, expulsaram os demônios, e a Bíblia diz que eles voltaram todos felizes, voltaram satisfeitos, empolgados, falando: olha, Senhor Jesus, em teu nome até os demônios se assujeitam. Olha, Senhor, eu preguei, eu curei, olha que coisa maravilhosa. Jesus ficou ouvindo atenciosamente. Quando eles terminaram de fazer o relato, Jesus falou assim: alegrai-vos, não pelo fato dos demônios se sujeitarem a vocês, mas alegrai-vos antes pelo fato do vosso nome está escrito lá nos céus. Aleluia. Só que céu e inferno está no campo da escolha das pessoas. Tem gente que não acredita em nada, não acredita no inferno, não acredita em diabo, não acredita em demônio, não acredita em céu, não acredita em Deus, não acredita em anjo, não acredita em nada. Ele é capaz de não acreditar nem que ele está aqui agora.
pode imaginar, isso aqui deve ser um sonho, isso aqui não é real. Na verdade, isso aqui é real. Nós estamos aqui na igreja hoje, isso aqui está acontecendo, isso aqui é um culto. Você não está dormindo, você não está cochilando, você está aqui. E tão certo como você está aqui, é que Deus te permite essa oportunidade de ouvir as verdades sobre o céu, a fim de que você usufrua das benécias do reino de Deus. Deus tem preparado um lugar maravilhoso para cada um de nós. E eu queria dizer para vocês aqui, nessa minha pequena introdução, como eu não posso tomar o tempo de vocês, é que a Bíblia fala que nós temos uma cidadania. Eu sei que nós que estamos aqui, alguns que ainda não são evangélicos, que não entendem muito bem a nossa conversa, podem entender assim, mas como esse negócio de céu? Gente, Paulo falando em 2 Coríntios, ele disse que se nós crescemos ou acreditássemos em Deus somente nesta terra, nós seríamos os mais miseráveis dentre os homens. Existe uma vida futura, existe um destino que está reservado. Moisés, pregando para Israel, ele falou o seguinte: os céus e a terra eu tomo como testemunha contra vocês, que eu vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele dá um conselho: escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua família. Não existe escapatória. O homem que veio nesta terra, eu falei semana passada, eu preciso repetir, todos nós somos oriundos de Deus. O ser humano recebeu, Elisvânia, o assopro da boca de Deus. Nós recebemos o hálito de Deus. Deus é eterno. Deus não tem princípio, Deus não tem fim. Deus é eterno. Logo, a nossa alma também é eterna. Nós temos um espírito, e a Bíblia diz que aquilo que veio do pó, que é o nosso corpo, para o pó retornará, mas o nosso espírito veio de Deus, e para Deus retornará. Por isso que em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito, eu falei semana passada e repito, que ao homem está ordenado a morrer somente uma vez, e vindo após disso, o juízo de Deus. Deus preparou um destino para cada um de nós. Agora Ele nos enviou Jesus Cristo para que nós pudéssemos ouvir, porque a Bíblia diz, senhoras e senhores, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão brincando com aquilo que não se podem brincar. Existe um lugar maravilhoso que Deus preparou, mas isso está no campo da credulidade das pessoas. Algumas pessoas não acreditam que existe uma alma. Olha o que o profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, falou. Ele disse assim: a alma que pecar, esta morrerá. A alma do pai como a alma do filho, todas elas são minhas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nessa noite de domingo, senhoras e senhores, Ele nos trouxe aqui para que a nossa fé fosse alimentada. Talvez você pode dizer assim: pastor Marco, a minha vida está muito difícil, eu estou passando por momentos dificílimos na minha caminhada espiritual. Deixe-me te lembrar, Jesus Cristo não nos enganou, Ele não fez uma propaganda enganosa do Evangelho. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus Cristo falou o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Logo, se Jesus Cristo venceu o mundo, todos aqueles que estão em Cristo, vai se cumprir o que Paulo falou em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Paulo falou o seguinte: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Se Jesus venceu o mundo, venceu o diabo e venceu o inferno, nós vamos conseguir vencer, porque existe um ponto de chegada, e não é aqui nesta terra, vai ser o céu de glória que Ele preparou para cada um de nós. Me ajude, por favor, eu preciso sair desse ponto. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim: o céu existe. Pastor, eu estou atravessando muitos problemas, eu estou atravessando muitas dificuldades. A Bíblia diz: ainda resta um repouso para o povo de Deus. Agora, algumas coisas eu queria dividir. Nós temos uma cidadania.
Bota para mim, por favor, Dirlene. Filipenses 3, versículo 20. Ai, Jesus, já está acabando meu tempo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa pátria está onde? Da onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus. Aqui tem angolanos, portugueses, brasileiros e até pessoas que são de outras nações que só falam a língua inglesa. Mas aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus. O céu é uma realidade. Uma pergunta que não se cala é a seguinte: pastor, quem é que vai morar no céu? Me perguntem, por favor, pastor. Olha para o teu irmão e diga assim: eu vou. E você não vai não? Quem é? Olha, eu estou aqui porque eu quero ir para o céu. Que brincadeira é essa? Eu queria dividir com vocês algumas coisas. Muito rápido, muito simples. Mas eu queria dividir. Porque o mundo, tem alguns dizeres, talvez alguém aqui ouviu esse dizer, que diz assim: todos os caminhos nos levam a Deus. Alguém já ouviu isso? Eu até falei esses dias aí no PG, que é muito comum as pessoas do mundo aí, da vida, quando alguém morre, né? Fala assim: que Deus o tenha. Sim ou não, pessoal? O cara fumava, bebia, matava, traficava, bagunçava, mas morreu, a gente fala assim: que Deus o tenha. Como se o céu fosse depósito de lixo. Não, senhoras e senhores. A verdade é que existe um processo para nós entrarmos no céu. Esse processo foi oferecido por Jesus Cristo neste capítulo 14 de João que nós lemos, e no versículo 6. Jesus Cristo falou isso, você está careca de saber. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai aos céus ou ao Pai senão por mim. Agora vamos ver qual é o processo que nos leva a esse lugar chamado céu. O que nós precisamos fazer? João capítulo 5, versículo 24. Eu vou começar do versículo 23 em diante. João capítulo 5, do versículo 23 em diante. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Para os alunos do seminário, esse é um versículo muito bom também para os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová dizem que Jesus é um Deus com D minúsculo. Tu pega a tradução dos testemunhas de Jeová, a TNM, que é a tradução do Novo Mundo. Lá, Jesus é qualificado em João capítulo 1, versículo 1, com um Deus com D minúsculo. Os testemunhos de Jeová não acreditam que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Eles não honram o Filho. Esse versículo está dizendo: para que todos honrem o Filho, assim também como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, quem o enviou. Quer fazer uma pessoa feliz? Trate bem o filho dele ou o filho dela. Quer fazer raiva em um pai? Dê cascudo no filho dos outros. Se alguém der um cascudo no teu filho, você vai ficar feliz? Agora, se alguém der presente aos seus filhos, tu não vai gostar dessa pessoa? Qualquer pessoa que quiser agradar o coração de Deus tem que receber o Filho de Deus como seu Senhor. Versículo 24, vamos continuar. Toda a igreja, 1, 2, 3. Em verdade eu vos digo. Que vem a hora, né? Vai no 24 ainda, Dirlene, por favor, 24. Em verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então, sabe aonde que a pessoa começa a receber o céu como herança? Quando ela começa a inclinar os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Jesus está dizendo: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
não entra em condenação, mas passou da morte para a vida e tem a vida eterna. Logo, Jesus está querendo que as pessoas se inclinem para a pregação do Evangelho. Ele esteve aqui, antes dele subir aos céus, ele falou o seguinte: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Esse batismo que a Bíblia diz não é aquele batismo da Igreja Católica, não é aquele batismo que você foi batizado quando foi pequeno, porque a palavra batismo significa imersão, afundar. A Igreja Católica joga um pouquinho de água na testa e diz que se não fizer isso vai ficar pagão. A Bíblia diz que quem crer e for batizado, a palavra crer vem na frente do ser batizado. Crer está no campo da intelectualidade. Você precisa entender o que você está fazendo. Quando você era criança, que os teus pais te levaram na Igreja Católica e que te batizou, você nem sabia o que estava fazendo. Ninguém te perguntou se você queria ser batizado. Foi uma decisão dos teus pais em te batizarem na Igreja Católica. Mas Jesus disse na Bíblia o seguinte: quem crer e for batizado, porque eu acredito, eu entendi o plano vicário da cruz, agora eu quero me batizar em água para testificar a minha fé neste Cristo que ressuscitou o terceiro dia. Quem crer e for batizado vai ser o quê? Vai ser salvo. Logo, se fala sobre salvação, existe uma condenação. Agora a Bíblia diz assim: quem crer, porque você não é obrigado a acreditar nisso. Deus nos deu o livre arbítrio. Você faz da tua vida o que você quiser. Lá na Índia, eu já ensinei isso no seminário. Na Índia, eles acreditam no cocô da vaca, meu irmão. O cocô da vaca para alguns indianos é Deus. Eles acreditam em elefante. Na Índia eles acreditam em rato. Isso é algo que está no campo da intelectualidade deles. Só que nós somos pessoas inteligentes. Deus nos deu uma capacidade de entender o certo e o errado. E qual é o certo? É que Cristo veio nessa terra e o mundo foi dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque Ele veio aqui para marcar a minha e a tua história. Eu estou aqui pregando o Evangelho para que você saia da condenação e receba a vida eterna que há em Cristo Jesus. Verso 25, por favor. Em verdade eu vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Verso 26. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Prossegue. E deu-lhe autoridade para julgar o que? E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. 28. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão aonde? Ouvirão a voz de Jesus, ouvirão a sua voz e sairão. 29 é muito forte, vai. Os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Isso está escrito. Haverá um dia em que todas as sepulturas serão abertas, todos os cemitérios terão que entregar os corpos que eles receberam. Todo ser que passou por esta terra terá que se apresentar diante de Jesus, porque Ele é o autor da vida. Não existe escapatória fora de Jesus Cristo. E Ele está dizendo que haverá um dia que aqueles que estiverem no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Sairão para quê? Para a vida eterna. E vai morar onde? Vai morar no céu, porque Jesus falou o seguinte: eu voltarei para vos levar para mim mesmo. Jesus está onde agora, senhoras e senhores? Logo, se eu vou morar com Jesus, eu vou morar onde? No céu. Agora, uma pergunta que também não quer calar, que as pessoas às vezes perguntam assim: mas como que é isso? Lá no céu a gente vai conhecer as pessoas? Alguém tinha essa dúvida? Eu já fiz essa pergunta? Sim ou não, pessoal? Quem tem vontade de saber dessa questão? Será, pastor, que lá no céu nós vamos conhecer as pessoas? Como que é isso? Eu falei que o céu é um lugar literal, certo? Assim como o inferno também é um lugar literal. Lembra que eu falei que o inferno é um lugar de consciência, em que as pessoas estão plenamente conscientes?
Lá no céu também é um lugar de plena consciência. Obrigado, filho. Lá no céu, gente, sinceramente, vamos pensar um pouco. Daqui a pouco eu uso a passagem da Bíblia. A gente está aqui nessa terra, dando um duro danado para conseguir chegar no céu, sabe? Passando uma luta, mas para ficar firme, para chegar lá no céu, eu encontrar com a irmã Noêmia e falar assim: oi, quem é você? E ela: quem é o senhor? Quem é você também? E eu olhar para a Aninha: oi, como é que é o seu nome? Aninha. Meu é Marco. Como que funciona isso? Será que eu vou chegar lá, não vou conhecer as pessoas? O céu seria um lugar triste demais. O céu seria um lugar triste demais. Jesus Cristo, quando estava na cruz do Calvário, sendo crucificado, olha aí esse negócio de acreditar ou não acreditar. Ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Diz a Bíblia que o ladrão que estava à sua esquerda debochava de Jesus. Dizia assim: tu que dizes que é o Cristo, que fez tantos milagres, desça dessa cruz agora, livra-nos também contigo desta cruz. Mas o ladrão que estava à sua direita, diz a Bíblia, que ele repreendeu aquele incrédulo, porque aquele cara até na hora da morte ele era incrédulo. O ladrão que estava do lado direito falou o seguinte: tu, nem mesmo na hora da morte, temes a Deus? Nós estamos aqui porque os nossos atos nos fazem por merecer essa sentença de cruz. Mas este aqui, nenhum mal fez para que estivesse aqui. Quando ele falou esta palavra para Jesus, diz a Bíblia que Jesus olhou para aquele outro ladrão e falou o seguinte, aliás, antes de Jesus falar, o ladrão olhou para Jesus e falou o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Até aquele ladrão acreditava que Jesus tinha um reino. Até aquele ladrão acreditava na vida após a morte. É incrível como tem pessoas hoje, depois de 2000 anos, não acreditam na vida após a morte. Jesus virou para aquele homem e falou o seguinte: hoje mesmo, não é amanhã não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se Jesus falou isso para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é porque lá no céu aquele homem conheceria Jesus, Jesus conheceria aquele homem e ambos fariam uma festa. Olha o que Jesus falou na Santa Ceia. Ele tomou a última Santa Ceia com seus discípulos e falou o seguinte: de agora em diante eu não vou beber mais o fruto da vide até que eu beba de novo com vocês lá no trono que está sentado. Ele falou também porque naquele grande dia muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Se Jesus falou que nós vamos assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, é porque ao chegar aos céus eu vou conhecer Abraão. Porque só se assenta à mesa quem tem relacionamento e amizade. Eu vou olhar Jacó e falar: ei, Jacó, tu era um vacilão, hein? Mas você conseguiu chegar aqui, eu também era. Oh, glória a Deus! Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 17. Jesus foi orar, Brian, lá no monte Tabor, o monte da transfiguração. A Bíblia diz que de repente apareceu Moisés e Elias conversando com Jesus acerca das coisas futuras. Pedrão estava dormindo, o fogo estava caindo naquele culto de oração no monte e Pedro estava dormindo. Igual algumas pessoas, o fogo está caindo na igreja e tem gente cochilando. Assim era Pedro, mas Pedro despertou do sono, diz a Bíblia. Quando ele olhou, ele viu Jesus transfigurado. As vestes de Jesus eram mais brancas do que a luz do sol. Oh, glória a Deus! Jesus estava diferente. Pedro acordou, viu Moisés e Elias. Pedro entrou na conversa e falou assim: Senhor, é bom demais estar aqui nesse lugar. Façamos uma tenda, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. A minha pergunta é: quem foi que falou para Pedro que aquelas duas pessoas era Moisés e era Elias? Ninguém falou para Pedro. Sabe o que aconteceu ali? A glória de Deus se manifestou no monte. E uma pessoa em um estado de glória vai conhecer umas às outras sem se precisar se apresentar. Quando eu chegar no céu, eu vou olhar para o Davi, porque lá no céu você não fala com palavras, você fala com os olhos. Você olha para Davi e faz assim, Davi faz assim para você. Oh, glória a Deus! Você conseguiu chegar, eu também consegui chegar. Nós vencemos, nós acreditamos lá embaixo. Por isso que nós estamos aqui em cima.
Você que perdeu um ente querido crente, você que perdeu alguém que você conheceu crente em Jesus, que morreu fiel a Deus, não perca a tua esperança. Paulo falou que nós não podemos ser como os demais que não têm esperança, mas nós temos a esperança que Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia. Deus tornará a trazer todos aqueles que em Cristo morreram. Quem morreu fiel vai ressuscitar. Daniel, eu estou pregando. Aqueles que morreram fiéis a Cristo vai ressuscitar naquele último dia e vai entrar nos céus pela porta. Quem vem acredita nisso? Deixa eu ver quem acredita. Quem acredita? Quem acredita nisso? Eu tenho esperança que eu vou entrar nos céus. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22 versículo 14. Já estou terminando. Apocalipse capítulo 22 versículo 14. A Bíblia diz assim: bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito agora à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. O céu tem porta, irmãos. O céu tem porta. O Salmo de número 24, a Bíblia diz que o céu tem portas. Jesus está dizendo o seguinte: levantai, ó portas, vossas cabeças, abris, ó portais eterno, e entrará o Rei da Glória. Quem está do lado de dentro do céu diz assim: quem é este Rei da Glória? Quem está vindo com Jesus glorificado diz assim: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Abre essa porta aí e pronto, acabou. Deixa eu falar para você: os céus vai abrir para você um dia. Os céus vai abrir para você um dia. Você que está sofrendo aqui, você que acredita na palavra, você que não recusa a palavra, o céu vai se abrir para você. Jesus está esperando todos aqueles que acreditam na verdade dos céus. Olha para o teu irmão que está do teu lado, para eu terminar, são 8 horas, e pergunte-lhe assim: você tem esperança do céu? Eu tenho amigos meus que partiram para a eternidade, pessoas que me ajudaram na minha caminhada cristã quando eu aceitei a Jesus, pessoas que me ensinaram, irmã Júlia, a ser crente, pessoas que apontaram o dedo no meu nariz e falaram assim: não é assim não, neguinho, larga de marra, acredita no evangelho, muda de vida, para de falar gingando, para de falar gíria, larga o palavrão. Eles me corrigiram e eu entrei pelo processo da santificação, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 versículo 14: buscai a santificação, pela qual ninguém verá o Senhor. Céu é lugar para pessoas santificadas, céu é lugar para pessoas que abandonaram o pecado, céu é lugar para as pessoas que acreditam na palavra. Tem meia dúzia de pessoas aqui que acreditam no que eu estou falando. Eu vou terminar agora. Eu vou terminar agora, porque os céus é um lugar de glória. Coisa que o olho não viu, coisa que o ouvido não ouviu e ainda não subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado. Eu vim aqui dizer para você, meu irmão cristão, meu irmão servo de Deus, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3 versículo 11: guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarde a tua fé, fique de pé. Guarde a tua fé. Queria ter tempo para vos falar a palavra, porque o céu é um lugar maravilhoso. Nós lemos e tentamos provar para vocês que o céu é real. Alguém me pergunta assim: pastor, é fácil entrar no céu? Eu tenho que te dizer que não é tão fácil como alguém pensa. Estão apresentando por aí um sistema religioso que não exige das pessoas uma mudança. Eu não venho aqui dificultar a vida de ninguém, mas eu não posso também deixar de falar para vocês que o céu não é o que algumas pessoas estão apresentando por aí. Todo mundo diz que vai morar no céu. Tem um cantor aí, eu vou falar, tá vindo aqui, eu vou falar. Um cantor aí que se diz evangélico. Esse cara se converteu tem mais de 10 anos. Há 10 anos, converteu uma ova, né? Diz que se converteu há mais de 10 anos, que diz que é crente. Mas agora, em mês de março, começa o carnaval no Brasil. Todo mês de março ele está em cima dos trios elétricos, pelado e rebolando para as mulheres.
rebolando. Onde viu o homem ficar rebolando, rapaz? Do meu tempo, isso não é coisa de gente séria, não? E tem igreja por aí que recebe o cara como membro. Sabe por quê? É rico, tem dinheiro, dízimo é alto, pode ficar do jeito que quiser ficar. Mas nós somos sérios com as coisas de Deus. Ou abandona o pecado, ou não tem lugar para entrar na presença de Deus. E muitos outros que estão por aí. A igreja está aberta para qualquer tipo de pessoas. Prostituta, homossexual, ladrão, traficante. A igreja é como se fosse uma oficina. O cara chega quebrado. Se ele deixar, Jesus muda a vida dele completamente. Agora tem que deixar Jesus mudar de verdade, irmãos. Não dá para ficar alisando o pecado, ficar massageando o ego de ninguém, não. Com a Bíblia é assim: ou você se arrepende para ir para o céu, ou você continua do jeito que você está e vai acabar no inferno. A verdade não vai mudar pelo fato do indivíduo gostar ou não gostar dela. A verdade é a verdade e ela tem que ser falada. Agora, em algumas igrejas por aí vale tudo. Vedete de Jesus. Lembra daquelas vedetes do Chacrinha? Essas meninas de palco lá do Luciano Huck. Essas mulheres do palco aí, assistente de palco aí do Rodrigo Faro, que põe um shortinho curto com metade da pança de fora, os peitão pulando. Na igreja tem gente que parece que é vedete de Jesus. Quer botar a roupa pelada pra vir pra igreja, quer andar de qualquer jeito e vai morar no céu. Tu vai morar no céu da boca. O céu de Jesus é um lugar para pessoas que querem santificar a sua vida. Pronto, eu vou. Tu com teu irmão e diga assim: vai dar glória agora ou vai esperar o culto acabar? Ô gente, pelo amor de Jesus, né? Isso não virou um culto de doutrina não, mas a gente tem que falar, irmão. Sim ou não, pessoal? Tá uma bagunça aí, ó. Vai fora. Pode tudo, pode beber cachaça, pode pular carnaval, pode ter 2 mulheres, pode ter 2 maridos, pode ser casado e tá olhando pro marido dos outros, pode tudo. Pode ficar fazendo a exposição do corpo. Tem gente que quer só fazer a exposição do corpo. Rapaz, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16: não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus? Tem meia dúzia de pessoas aqui que recebem essa palavra. Olha os Facebook da vida, vocês vêem. Irmão, eu quero saber por que tem que botar a linguinha pra fora. Fecha o olhinho assim, ó, aqui, ó. Sinceramente, mas dá uma impressão negativa. Sim ou não? Tem alguém velho aqui? Ou sou eu que sou o único velho chato aqui? Porque eles dizem que eu sou um velho chato quando eu começo a fazer isso. Fecha o olhinho assim, ó. Serva de Deus? Servo de Deus com essa cara? Tá parecendo outra coisa. Eu falei aqui de até homem fazendo biquinho agora também. Aqueles olhar 44, aqueles olhares, aquele olhar fulminante assim, sabe, de galã, sabe, de Dom Juan. Bota uma sobrancelha pro alto assim, tipo, vem que eu tô pronto. A gente ri para não chorar, João Paulo. A gente ri, seu José, para não chorar. Porque a gente prega. Para muitas pessoas, pastor Tiago, entra no ouvido e sai no outro. Tem gente que quer chamar a atenção, já está fazendo porque quer chamar a atenção. Quer que alguém chame a atenção. Quer que alguém vai brigar. Quer que alguém vai lá. Sabe, irmãos, eu não vou mais nem chamar. Aqui, olha para o pastor aqui para depois dizer que não avisei. Eu estou lavando a mão. A Bíblia diz: quem quiser se sujar, que se suje ainda. Mas quem quiser santificar, ou na cabra. A Bíblia diz: quem quiser santificar, santifique-se ainda. A Bíblia diz: anda com sábio para te fazer mais sábio. Quer ser um grande espiritual? Anda com gente séria. Anda com gente que quer entrar no céu. Anda com gente que quer ver a face de Jesus. Anda com pessoas que querem entrar na presença de Jesus. A
Bíblia diz que tudo que é no mundo, eu estou falando, tudo que é no mundo não pertence a Deus. Portanto, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Nessa noite Deus está dizendo: cuidado com a tua vida eterna. Existe um lugar preparado para todos aqueles que creem em Jesus. Existe um lugar de glória para aqueles que acreditam na palavra. Eu queria poder abaixar o preço, mas eu não posso. Esse é o preço do Evangelho. Santificação, separação, diferença. Tem gente que a gente não sabe, Washington, se é crente ou se não é. Estou aqui julgando ninguém não, gente. Eu estou pregando a palavra. Eu já prego o Evangelho há 20 anos. Eu estou lá ligando para alguém que não quer receber a minha palavra. Eu não estou nem aí, rapaz. Eu já passei dessa fase. Não estou preocupado com quem não gosta. Se você gosta muito, coma muito. Se você gosta pouco, coma pouco. Mas eu vou falar, queira você ouvir ou não quiser ouvir. Saberão um dia que tem um profeta aqui nessa casa. E tem um detalhe: isso aqui não é a casa da mãe Joana, não. Fala do teu vizinho: isso aqui não é a casa da mãe Joana. Quem é a mãe Joana, afinal de contas? Quem é a mãe Joana, gente? É um ditado que fala por aí. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, isso aqui é a casa do Senhor Jesus Cristo. Alguém quer entrar no céu comigo aqui? Pastor, o sonho é perfeito? Sou não. Não sou. Pastor, a sua casa é perfeita? Não. Mas uma coisa eu faço, é que esquecendo as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Dificilmente alguém vai me chamar a atenção 2 vezes pela mesma coisa. Dificilmente eu vou cair no mesmo buraco 2 vezes. Porque se eu errei ontem, eu não preciso errar amanhã. Se Deus usou alguém para me falar hoje, não vai falar por outra coisa, pela mesma coisa não mais. Alguém está comigo? Levanta as mãos. Cadê você que precisa vir aqui na frente e aceitar a Jesus para ir morar no céu? Para ir morar no céu, para ter Jesus na sua vida. Nós não sabemos a hora nem o momento em que Jesus voltará. Nós estamos aqui pregando porque realmente estamos vivendo o último dia. Não vai em outro estado não, vai lá no Rio de Janeiro. Lá tem igrejas evangélicas de homossexuais, lá no Rio de Janeiro. Homossexuais falando em línguas estranhas. Você pergunta: o que é isso, pastor? Como é que pode um homossexual estar falando em línguas estranhas? Está falando a língua de Satanás e de demônios. A Bíblia diz que nos últimos dias ia acontecer essas coisas, confusão. É filho contra pai, é pai matando filho, é tantas guerras, tanta destruição. Mas a Bíblia diz: filhinhos, filhinhos, é chegado a última hora. Jesus está voltando. Arrependa-te dos teus pecados enquanto há tempo. Tudo isso que está acontecendo é para se cumprir a Bíblia. Deus te trouxe aqui hoje para salvar você. Ou para aqueles que são cristãos, Deus nos trouxe aqui para fortalecer a nossa vida espiritual. Eu quero chegar aos céus. Eu não quero nadar e morrer na beira da praia.